Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aí nessa nossa terceira aulinha. Nossa, tem um negócio no meu dedo aqui, ó. Terceira aulinha mini do nosso curso para a OAB, né? Terceira aula mini do nosso curso preparatório para a OAB. Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo de uma aula gigantona, uma aula de umas 2 horas e meia, mais ou menos, tá bom? Então, vamos lá. Foco, força e fé. Eu comecei explicando direito penal nesse sentido aqui. Eu disse que uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é sempre a ideia de que, quando você entende direito penal, você precisa perceber que, além de entender, você tem que saber onde é que os nomes se encontram. Então, eu falei, separa certinho o que é tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Separa a tipicidade de ilicitude de culpabilidade, separa a extinção da punibilidade. São coisas diferentes. Então, um erro de proibição, ele não exclui ilicitude, o erro de proibição exclui a culpabilidade, certo? Uma prescrição não exclui a tipicidade, uma prescrição extingue-se a punibilidade. Então é isso que eu expliquei para vocês, tem que saber certinho onde que fica as coisas corretamente, tá bom? Lembrando aqui que eu só joguei a ideia de que quando você preenche os 3 requisitos do crime, tá? A próxima coisa que vai acontecer é verificar se está no prazo ainda para punir a pessoa. Então, se o fato for típico, ilícito e culpável, que são os três substratos do crime, aí você vai verificar se ainda assim é possível punir. Então, o crime está pronto e ainda assim você verifica se o Estado tem prazo para punir a pessoa. Tá bom? Bom, maravilha. Depois eu trouxe a baila de que além do crime, né, existe o crime aqui, só que depois do crime, você dosa a pena. O juiz, então, ele verifica o crime, dosa a pena. A dosagem da pena é elevar e reduzir a pena. Ele sempre vai fazer isso dentro da logística do estabelecido pelo legislador: homicídio 6 a 20, roubo 4 a 10, aborto 3 a 10. Então, existe uma dosagem da pena aqui dentro. Aí eleva-se e reduz. Então, nós temos aqui circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes, majorantes, né? Isso aqui são coisas que elevam-se a pena na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, dosimetria. A redução também, na primeira, na segunda, na terceira. Mas os nomes corretos são esses. Não é você entender, a confissão ela deixa a pena pequena. Eu sei que a confissão deixa a pena pequena. Confissão deixa a pena pequena não serve pra porra nenhuma. Você tem que saber onde que fica, se é na primeira, se é na segunda, se é na terceira fase do sistema dosimétrico do Nelson Hungria, do artigo 68 do Código Penal. Bom, vamos lá. Depois eu comentei que ao verificar se é realmente a existência do crime, né, você olha para a dosagem e depois o juiz vai verificar se ele pode aplicar os benefícios prisionais. Ele pode substituir a privação da liberdade por uma restrição de direitos, ele pode suspender a pena, tá? Então existe a PPL pela PRD, existe o sursi da pena, tá? Não é sursi processual penal aqui, que aqui está suspendendo pena, não está suspendendo processo nenhum. Depois você entra no caso da impossibilidade de não ter aplicado esses benefícios no regime fechado, sem aberto ou aberto, tá? Então isso aqui é o direito penal que a gente vai aprendendo bastante. Bom, aí eu entrei na matéria mesmo em si. Falei que a primeira coisa, e a coisa mais importante de todas elas, é o dolo. O dolo é consciência e vontade, tá? Às vezes você tem vontade de fazer algo, mas você não tem consciência daquela circunstância em si. Aí eu quero muito ficar com aquela garçonete na festa proibido para 14, ou aquele garçom proibido para 14. Eu quero muito ficar com aquela pessoa. Beleza. Você vai lá e fica com aquela pessoa. Pela lógica, se a festa é proibida para 14, os próprios festejantes têm mais de 14. Quanto mais o próprio garçom, né? Que certeza que tem mais de 14. Aí, por incrível que pareça, você dá um azar terrível, fica com o garçom, ele só era bem alto, mas ele tinha 12 anos de idade. Aí você ficou com o Victor Wembanyama. E aí? Aí ferrou. É estupro vulnerável? Então, você tinha vontade de ficar com a pessoa? Vontade você tinha. Isso existia. Só que você tinha consciência da idade. Então você tinha vontade, mas você tinha consciência da idade. Certo? Então, se você não tem a consciência, você não tem o dolo. Tá? O dolo é a logística da consciência e vontade. A percepção correta da realidade é a consciência. Tá bom? Bom, depois eu expliquei reiterando, né? A teoria, no caso aqui, no caso da tipicidade, a conduta é sempre dolosa ou culposa. O que que é uma conduta dolosa ou uma conduta culposa? São condutas voluntárias, são atos voluntários. A pessoa age porque ela quer, tanto no dolo quanto na culpa. Acontece que no dolo o resultado também é escolhido, é voluntário. Agora, na culpa, não, o resultado é acidental, é involuntário. Então você anda de bicicleta porque você quer, anda de carro porque você quer, mas às vezes acontece um resultado prejudicial, bem jurídico de outra pessoa, que esse resultado é involuntário. Essa é a culpa. Por que que eu digo que a conduta é voluntária? Porque uma conduta involuntária não é dominada pelo próprio ser humano, então ele não pode ser punido por aquilo. Se você tiver em convulsão, alguém enfiar o dedo na tua boca para segurar sua língua para fora e você não morrer, você travando os dentes naquele dedo, você não pode ser punido, né, por lesão corporal, correto? Você estava numa situação que você não tinha controle sobre si. Isso é um caso de, enfim, convulsão, um caso de ato reflexo. Você dizia, de um lobo no meio da rodovia, o carro capota, você mata seu ente querido, você não vai ser punido por homicídio culposo ou lesão corporal culposa, não vai acontecer isso. E também a própria coação física irresistível, né? A coação física irresistível, tá?
ela também é uma situação em que não é punida pelo Código Penal. Isso é uma excludente da tipicidade. A coação física irresistível é você não ter condições de movimentar o seu próprio corpo. Alguém obriga você, cata a sua mão e coloca ali na digital do cofre para retirar a senha e abrir a porta do cofre em si. Isso que vem a acontecer é a tal da, não, né? É a coação física irresistível, você não é punido. Existe que é excludente da tipicidade. Bom, depois, reiterando, trouxe aqui a tipicidade mais vezes, disse que conduta é dolosa ou culposa. Os elementos do tipo são as palavras escritas no artigo em si. O tipo é o artigo. Os elementos do tipo são as palavras escritas lá. Subtração de coisa ali é móvel. É um exemplo qualquer. Se você fizer aquilo que está escrito no Código Penal, você será responsabilizado por aquilo, desde que exista, né, o dolo, que é a consciência e a vontade. Então, se você subtrair coisa alheia móvel, você vai responder por subtração de coisa móvel se for de maneira dolosa. Culposamente, só em situações excepcionais. Tá? Como eu havia dito, você emprestou 15 mil reais para um amigo seu para que ele pudesse elevar as condições da padaria dele. E aí você combina, né, de receber o valor em setembro e ele não te paga. Você vai em setembro para receber, ele não te paga. Você vai em outubro, ele não te paga. Novembro, dezembro. E em dezembro ele não te paga e ainda troca de carro, fica o carro mais novo. Você vai lá e o ameaça com uma arma de fogo. Fala, eu quero que você me paga. Ele chama a polícia, o promotor te denuncia por extorsão. Você será responsabilizado por extorsão? Não. Por quê? Porque o que você buscou não foi uma vantagem indevida. Ou seja, as elementares do tipo, ali, no caso, a busca da vantagem indevida por meio de vantagem, por meio de grave ameaça, não veio a ocorrer. Então você foi sim constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Para quê? Para pegar um patrimônio seu, não um patrimônio indevidamente. Tá? O dinheiro era seu porque foi fruto de empréstimo. Não é correto fazer isso, mas é para você saber que isso não é caso, né, de extorsão. Pode ser um exercício arbitrário das próprias razões, mas é só para eu explicar que você não praticou aquela conduta típica em si. Bom, seja como for, tenha fé porque até no chão se flor, olhe por nós, pastor, lembra da gente. E nós temos aqui, então, a conduta típica, praticar as elementares do tipo, ou, no caso concreto, né, a conduta atípica, é quando você não pratica as elementares do tipo. Você faz o que está escrito ou você não faz o que está escrito. Correto? Então nós temos aqui os elementos do tipo, mais uma vez reiterando, subtração de coisa móvel, você pratica o que está escrito no Código Penal, mas tem que ser com dolo, tá? Porque o dolo é um elemento, né, logístico dentro aqui da conduta. A conduta tem que ser dolosa ou culposa, lembra? Sempre você tem que agir. A conduta é voluntária, mas sempre dentro dessa logística de ato doloso ou culposo, beleza? Se for uma coação, um ato involuntário, você não vai ser responsabilizado. Mas às vezes conduta é dolo ou culpa, conduta é dolosa ou culposa. Nós temos elementos do tipo, que são as palavras descritas no tipo em si, certo? Você tem várias formas de atuar. E às vezes você faz aquilo que está escrito, mas você faz com a falsa percepção da realidade. Esse é o erro do tipo. Nada mais é do que você fazer o que está escrito, mas você faz com uma situação, né, de ausência de consciência naquele caso concreto em si. Como eu disse, reitero, você quer ficar com uma pessoa que é o garçom, você fica com aquela pessoa, então você ficou, você realmente fez o que está escrito no artigo 217A do Código Penal? Você ficou com pessoa menor de 14 anos? Ficou sim. Então você praticou os elementares do tipo? Praticou sim. Mas acontece que você praticou sem dolo, sem consciência. Esse é o erro do tipo. Tá? Você estava errado sobre uma elementar do tipo penal em si. Você estava em erro sobre aquela elementar de ser menor de 14 anos. Você não sabia daquilo. Aquilo foi um erro sobre a elementar do tipo. Correto? Se você soubesse que era crime, aquilo você não teria feito. Bom, aqui nós temos tipicidade, né, conduta, né, que eu já acabei de falar sobre ela, e os elementos do tipo. E aí eu falei sobre o erro do tipo essencial agora. Ele exclui dolo, mas permite a punição por culpa se houver previsão legal. Depois, reiterando, expliquei a diferença entre conduta típica e uma conduta típica, mas atipicamente jurídica. Exemplo, né? Acabei de falar do erro do tipo. Você faz o que está escrito no Código Penal, você faz o que está escrito, mas a conduta é atípica. Por quê? Porque você não agiu com dolo. A mesma coisa, o princípio da insignificância. Você subtrai coisa ali móvel, mas você pega ali coisa de 15 ou 20 reais. Você fez a subtração de coisa ali móvel, mas o Estado considera aquilo atipicamente material, tá? Você não causou prejuízo real a alguma outra pessoa. Bom, gente, depois eu trouxe a ideia de novo mais uma vez, né? Dos elementos do tipo, o erro do tipo acidental, aberratio ictus, criminis causai e erro impersonai. Aqui também, mais uma vez, o foco é o dolo. O que, que o cara queria? O que, que é o aberratio ictus? É o erro na execução. Eu atiro para matar uma mulher e erro acerto um homem. Eu tinha interesse de matar mulher? Sim. Então, eu respondo por feminicídio e não por homicídio. Esse é o erro na execução. Uma pessoa vem te roubar, você atira nela para se defender. Você erra o tiro e acerta uma criança. Você matou alguém? Matou. Vai ser responsabilizado por isso? Não. Qual que é a tese? Aberratio ictus combinado com legítima defesa. Você estava se defendendo uma agressão injusta provocada pelo bandido que queria te roubar. Tá bom? Aberratio causar é o erro na causa. Você atira alguém para matar, acha que a pessoa está morta, coloca no porta-mala de um carro, joga esse porta-mala, não, né? Joga o carro dentro do rio, o rio afunda, é ótimo, né? O carro afunda no rio e a pessoa morre afogada. Você é denunciado por homicídio qualificado por asfixia. Você matou a pessoa afogada? Sim. Mas você tinha intenção disso? Não. Você achou que a pessoa estava morta na hora que você colocou no porta-mala. Então você responde por homicídio simples, né? Não por homicídio qualificado por asfixia. Tudo bem? Esse é o erro na causa. Lembrando que
Os erros, no caso deles, você sempre responde pelo que você quer, não importa o que aconteça. Você quer matar um promotor de justiça, você vai até a casa dele e encontra o cara no sofá, dá 3 tiros na cara dele, matou o cara. A hora que você vai pra rua, você encontra o cara de novo. Como que aconteceu isso? Na verdade, você tinha matado o irmão gêmeo dele. O irmão dele, gêmeo dele era arquiteto. E você matou o cara ao invés de matar o promotor de justiça. E aí, você responderá por ter matado o arquiteto ou responderá por ter matado o promotor de justiça? Veja que você não errou a execução, você errou a pessoa em si. E você queria matar o promotor, então você vai responder por homicídio qualificado por ter matado um servidor público, sim, tá? Não por ter matado o arquiteto. Beleza? Continuando, mais uma vez, trouxendo aqui, trouxendo é ótimo, né? Trazendo aqui a baila a tipicidade, que é a conduta dolosa ou culposa, os elementos do tipo, erro do tipo essencial acidental, o iter crimes, que é o caminho do crime, eu não falei sobre isso ontem, tá? Na verdade, né? E não falei também sobre o nexo de causalidade. Eu continuei a explicação dizendo que nós teríamos que aprender um pouco da excludente da ilicitude, que é facinho. A excludente da ilicitude, o que que é, Rafael? É você ter feito um fato típico, conduta dolosa, tudo mais, só que você excluiu a ilicitude. Você retirou ali a legítima defesa, né? Você excluiu a ilicitude pela legítima defesa, repeliu injusta agressão atual ou iminente. A pessoa vem para cima de você agora e você repele essa injusta agressão, correto? Diferente do que acontece se a pessoa bater em você, você cai no chão, ela vai embora, no caminho ela tá zombando de você, você chega pelas costas e dá as facadas nas costas dela. Aí não é legítima defesa, porque não é uma agressão injusta que você sofreu, atual e iminente. Foi passada. Você vai ter benefícios na dosagem da pena, que é privilégio pela violenta emoção. Você estava dominado sobre a violenta emoção, então você tem privilégio na dosagem da pena, mas você não tem excludente de estudo pela legítima defesa. Essa necessidade também é uma proteção que o direito te dá, né, quando não é uma agressão injusta humana, mas é uma situação que você não provocou. E aí você precisa salvar o seu bem jurídico vida em detrimento de outros bens jurídicos. Imagina uma situação de inundação, você acaba quebrando o vidro da casa de uma casa qualquer, furtando o que está dentro daquela geladeira porque está com fome, perdido no meio de, enfim, de muita inundação, você acaba fazendo alguma coisa que prejudica o bem jurídico de outra pessoa, mas você faz aquilo para salvar o seu próprio bem jurídico. Esse é o estado de necessidade. Nós temos também o estrito cumprimento do dever legal. Pessoal, imagina o oficial de justiça chegando na sua casa, ele entra e penhora os seus bens, ele pega os bens, né? Cria ali o depositário fiel, mas ele retirou, ele subtraiu coisa ali imóvel, ele levou embora. Ele estava no estrito cumprimento do dever legal dele, assim como o policial também, quando ele pega uma pessoa no ato criminoso. Nossa, eu tô falando pra cacete, não acaba, né? Falo, não acaba. Espero que não dê meia hora esse vídeo aqui. Acho que não vai dar, não. Bom, exercício regular de direito, aqueles ofendículos, né? Você coloca proteções na sua casa, cerca elétrica, você coloca caco de vidro, cerca de espinhos, para proteger a sua casa, né? E aí a pessoa se machuca. Se machucou, você causou lesão corporal da pessoa? Causou sim, mas você estava amparado pela excludente da licitude do exercício regular de um direito. Então, reiterando aqui, né, trazendo a baila mais uma vez, nós temos aqui a excludente da licitude, né, e da culpabilidade eu trouxe o erro de proibição, né? Nós temos aqui o erro de proibição é o quê? O direito penal, ele, para te punir, ele exige que você tenha consciência do que você está fazendo. Né? Consciência, perdão, da ilicitude. Ter consciência de que aquele ato em si é ilícito. Por exemplo, lá no erro do tipo, matar alguém, você sabe que é ilícito, mas você agiu lá com a falsa percepção da realidade. Você tinha consciência de que matar alguém era ilícito. Né? Quando você atira um arbusto para matar um javali, você tem consciência de que é ilícito matar um ser humano. Então você agiu com a consciência de que é ilícito matar um ser humano. Mas você não agiu para matar um ser humano. Foi um erro do tipo, foi um erro sobre alimentar alguém no tipo penal em si, do matar alguém. Você matou um alguém, mas sem querer. Diferente que no erro de proibição. No erro de proibição, você sabe o que você está fazendo, você tem consciência do que está acontecendo, você só não tem consciência da ilicitude. Então, no erro do tipo, você tem consciência da ilicitude, você não tem consciência do que está acontecendo. Eu tenho consciência que é ilícito levar droga dentro do presídio, mas eu não tinha consciência de que quando eu coloquei as mãos no bolo do filho da mãe, fui levar para dentro do presídio, a mãe mandou o bolo para ele e tinha droga dentro do bolo. Eu não sabia, eu não tinha consciência daquele fato. Eu tinha consciência, sim, de que era ilícito transportar drogas. Agora, no erro de proibição, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu tenho consciência de que eu estou, enfim, com um papagaio na minha casa, com um lagarto na minha casa, com uma cobra na minha casa. Eu tenho consciência disso. Eu só não tinha consciência de que isso era um crime ambiental. Então eu estou errando sobre a proibição. O meu erro é sobre a proibição. Beleza, gente? Então, foco, força, fé, farra, depois de muito estudo. Se você gostou desse videozinho, deixa eu encaminhar para um coleguinha, tá bom? Beijo do magro e tamo junto.